Entrevista do dia. Eu cheguei cedo na emissora e eu já fiquei muito feliz com o sorrisão dele. Ele tem um sorriso que cativa, né? Junto com a equipe dele, eu recebo o presidente da FamaSul, meu presidente Marcelo Bertoni. Tudo bem com o senhor, presidente? Bom dia. Tudo bem, Rodrigão? Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. De extrema importância essa abertura da gente vir conversar um pouco com o nosso público e com o outro público da cidade. Obrigado pelo convite. Sem dúvida, sem dúvida. Presidente, antes de eu começar, né, com as pautas que a gente tem que falar sobre muito e sobre o agronegócio, e essa questão da gripe aviária, hein? Tá preocupando? Olha, é sempre uma preocupação para a gente nas questões comerciais, principalmente pela suspensão das nossas importações, né? Não há risco para a população, isso é importante dizer, o consumo de frango e de ovos não tem nenhum tipo de relação em cima disso, mas a gente se preocupa porque a cadeia do frango é uma cadeia importante, nós temos muitos países que a gente exporta e quando tem uma suspensão, traz problemas. Tem muita gente dizendo: "Ah, o frango vai cair, vai baratear". A gente está analisando o mercado ainda, porque a China só importava de nós pé de galinha, então não é um mercado importante para carne realmente, era só para o pé. E a gente tem dúvida se isso ainda vai baratear ou não. Então, nesse decorrer desse mês, a intenção é que consiga abrir novamente, as exportações. A partir do momento que tem um marco que chama, risco zero, que é quando a gente faz a vigilância sanitária nossa, que é muito importante, o mapa, o Iagro aqui faz um belíssimo trabalho, ele limpa a granja, começou o marco zero, 28 dias depois é considerada limpa, você já pode exportar de novo. Bom, a gente está chegando praticamente no primeiro semestre, né? O término do primeiro semestre de 2025. Como passa rápido, hein, presidente? E eu acho que várias pautas que estão sendo debatidas esse ano também são as questões climáticas, né? Ano passado ficou muito quente, calor demais. Esse ano choveu demais e já já vai vir frio demais. Sim. Como que o agro está analisando todo esse cenário? Olha, o agro sempre teve exposto a todos esses tipos de intempéries, né? E não é de hoje. A gente tem aí históricos de 5 anos para trás com muita seca, de 10 anos para trás com muita chuva. Então, nós sempre tivemos trabalhando em cima disso. O que nós estamos trabalhando mais agora, Rodrigão, é um seguro rural melhor. Que isso é uma luta há mais de 20 anos que a gente tenta fazer com que o Brasil tenha um seguro agrícola em cima de riscos climáticos. E nós estamos vendo aí que precisa realmente avançar nessa discussão. Agora, eu vi que o Galvão, né, participou recentemente de um evento que trata sobre cenário geopolítico e agricultura tropical. Isso impacta a gente diretamente, presidente? Sim, porque o mundo inteiro, eu sempre brinco que nós saímos há 50 anos, e muita gente não lembra, de importador de alimento para exportador de alimento. Nós temos aí uns 30 anos que nós somos o maior exportador líquido de alimento. Agora nós atingimos isso. Mas nós estamos exportando. O que, que acontece? A gente não está acostumado, Rodrigão, a nos defendermos para fora. Então, a gente é muito atacado porque as pessoas não conhecem a nossa agricultura tropical. O que nós fazemos no Brasil, 3 safras na mesma área, 2 safras na mesma área, depende do lugar, não há ninguém no mundo que faz. Não tem ninguém no mundo. O nosso exemplo de plantio direto na palha, o nosso exemplo de irrigação é completamente diferente dos outros países. Então, quando você leva isso para fora, primeiro, eles fingem que não entendem, alguns até entendem, outros realmente não entendem. E você se torna um risco para o comércio dos outros países. E nisso, o que nós estamos trabalhando nessas discussões para o nosso produtor? Sabemos que nós temos que nos defendermos, e nós criamos agora um escritório lá em Bruxelas de defesa do produtor, que é dentro da União Europeia, onde tem o Parlamento Europeu, aonde essa geopolítica nós vamos estar apresentando, mostrando, e isso tudo engloba todos esses estudos e técnicos que a gente traz de fora para trazer para o agro.
uma visão geral do que está acontecendo no mundo, porque está mudando a geopolítica, né? Não, sem dúvida, está mudando e também está mudando o comportamento, tanto de consumo e também do plantio, acredito eu, é isso? Exatamente. Hoje, se você tem muito mais produtos que você tem rastreabilidade, principalmente o europeu, ele quer saber de onde está vindo e como está sendo produzido. E para nós isso é interessante, porque nós fazemos uma agricultura diferenciada e a gente consegue fazer essa rastreabilidade e mostrar para eles. E também mudando o tipo de mercado, né? Nós temos aí uma chacoalhada aí que o Trump deu no mercado chinês, em todos os mercados, na verdade, e a gente sempre brinca, que bom que nós ficamos quietinhos para não respingar na gente. Graças a Deus, né, presidente? Eu sempre falo, graças a Deus, a grande tá brigando, nós sai de perto, né? Então, eu acho que nesse sentido, nós estamos aí, por enquanto, numa posição privilegiada, apesar dos 10% de taxação. Bom, pessoal, 7h10, estou ao vivo aqui com o presidente da FamaSul, Marcelo Bertoni. O senhor falou sobre o cenário geopolítico, né, sobre a produção da agricultura, agricultura tropical, mas nessa questão, o Brasil, vamos trazer para Mato Grosso do Sul, ele se desponta no mercado favorável diante do que o Trump fez, diante do mercado chinês, porque assim, a gente sempre fala, mas olha, o preço disso está caro, o preço daquilo está caro, mas a gente não tem noção de quanto custa produzir, né? A gente Exatamente. não tem noção de quanto custa, né, presidente? Sim, a cadeia produtiva do nosso país, o país é agro, não tem como discutir que não seja. E o nosso estado muito mais. Nós temos aí mais de 90% das indústrias aqui ligadas ao agro. Toda vez que sobe óleo diesel, toda vez que você sobe, o dólar sobe, você tem fertilizantes que a gente compra de fora, você tem defensivos que compra de fora, tudo isso é embutido no custo. E esse custo final vai bater aonde? Na gôndola do supermercado. É aonde a população em geral sente. Apesar de não entender o porquê que sobe, por que está tendo esse tipo de inflação, muitas das vezes, é porque nós temos custo de produção que você tem ano após ano, esse custo aumenta. E quando tem essa muita oscilação de mercado, é muito difícil fazer a compra certa ou a venda certa, porque você tem um risco de queda muito grande, um risco de alta muito grande, e isso traz para nós uma instabilidade de preços. E quando faz isso, a população sente no bolso. Pessoal, a gente sente no bolso, só que assim, para chegar lá no final, né, tem muita gente envolvida no início do processo, né, na plantação, no cultivo, na cria, ali no trato do gado, da lida, porque assim, é uma cadeia de fato, né, presidente? Exatamente. Às vezes as pessoas elas não conhecem a cadeia produtiva inteira, porque você saiu do campo. O campo você tem o produtor que vai plantar essa semente que vai ser produzida fora dessa propriedade, você compra essa semente fora, então ali já tem uma cadeia produtiva, você tem a cadeia do fertilizante, você tem a cadeia do óleo diesel, o caminhão que transporta óleo diesel, o caminhão que transporta alimentos, todos esses alimentos. O borracheiro que está lá que arruma o pneu do caminhão, as pessoas não lembram essa cadeia que vem atrás disso tudo. E aí vai para o supermercado, vai para a indústria tem uma série de produtos que ela coloca, que ela compra de fora, isso tudo são a cadeia produtiva que vai vir para o mercado. Até o produto chegar no mercado e aonde o produtor vai usar, nós temos várias cadeias produtivas inseridas no meio. E por isso que tem esse reflexo muito grande. Porque se o agro para, todas essas cadeias que estamos dizendo, vai sofrer. Eu não vou dizer que vai parar de uma vez, que nem eu falo, o borracheiro lá do meio da estrada, ele vai diminuir o caminhão, diminuir o ganho dele. Então, tudo isso dá reflexo no nosso ganho diário e nas nossas percas diárias. E aí sim, a população está mais vulnerável nessa linha final, né? Pessoal, e outro questionamento que eu falo para o senhor em relação ao agronegócio, o nosso agro de Mato Grosso do Sul, eu lembro que nos últimos 2 meses eu falei sobre citricultura, eu falei sobre Expo Grande, Expo Agro, pecuária de corte, pecuária leiteira, touros premiados. Mato Grosso do Sul, como que ele é visto, presidente, no cenário nacional quando se fala em agronegócio? Mato Grosso do Sul é uma referência em agronegócio, principalmente porque nós temos um estado hoje que tem o maior PIB em crescimento. Nós temos a cadeia da celulose, nós temos aí o amendoim que está chegando forte. Então, todas essas cadeias produtivas e o nosso estado com essa rota bioceânica está atraindo muito investimento. Então, o estado hoje tem um potencial
de crescimento muito grande. E a gente sempre fala, é o Estado a bola da vez? É. O que falta para a gente hoje? Mão de obra. O que falta para a gente tá aí, a gente tem a Cana Ativos fazendo um maior investimento ali em Nova Alvorada, que não tem nada a ver com a Costa Leste que está nessa expansão hoje do eucalipto. Você tem outras regiões que está expansão em outras áreas. Aparecida do Taboado, você tem a parte lá em cima de Bataguaçu, cítricos. Então você está expandindo o nível de cadeias produtivas que nós tínhamos no estado. Lá, antigamente, nós tínhamos pecuária e grãos. E hoje já não é só essa que é a referência. Nós temos um estado completamente aberto para qualquer tipo de investimento, produtores muito tecnificados, e isso não é só no nosso estado, mas no Brasil, e fazendo a produção com sustentabilidade. Então, nós estamos tudo aí, o estado é uma referência realmente, e em qualquer lugar que você vê aí, você sempre está vendo o nosso governador chamado para dando palestra em vários lugares, é um governador que tem uma visão diferente e mostrando que o estado é diferente. Agora, o senhor falou na questão de mão de obra, eu recebi o pessoal da Fiemes na semana passada aqui, que é um grande desafio, né? Mão de obra também no setor industrial. Eu fico imaginando também o apagão de mão de obra na área do agronegócio, no campo principalmente. Aí entra o Senar com curso de qualificação, cursos à disposição de graça. Como reverter esse gargalo, presidente, no teu ponto de vista? Eu acho que a população em geral, às vezes, ela fica com receio de sair da cidade, principalmente pelos os benefícios que a cidade traz. Você tem uma série de benefícios dentro da cidade, mas no campo, hoje, você não está perdendo muita coisa. Hoje você tem internet no campo, você tem casa boa no campo, você não paga água, não paga luz. Você tem um ambiente melhor de vida, menos estresse, menos Ah, eu quero ir pro campo, confusão. presidente. Eu quero ir pro campo. Na hora de chegar aos 40 anos, presidente, eu quero ir pro campo. E aí as pessoas às vezes não enxergam essas vantagens, né? Acha, mas eu vou ficar longe da cidade, mas meu filho vai ter que estudar, vir de ônibus para a escola. Eu acho que isso tem que ser avaliado pela população, entendendo que é uma oportunidade hoje. O nosso agro hoje no nosso estado está faltando vaga para tudo que você imaginar. E as pessoas que quiserem trabalhar têm que ir nos sindicatos, fazer as qualificações. Nós temos aí também os cursos técnicos que estão abertos até 23 de junho, que é agronegócios, zootecnia, agricultura, agropecuária. E nas cidades, ó, de Angélica, Camapuã, Campo Grande, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Maracaju, Três Lagoas, Iviema e Bataguaçu, Inocência e Corumbá. Então, essas populações indo no sindicato rural, ela pode fazer uma faculdade online, semipresencial, onde ela vai ter essas qualificações que o mercado está pedindo. Então, a gente tem aí dado essas oportunidades e as pessoas que tiverem interesse, procura o sindicato rural, procura os cursos. Nós temos mais de 300 cursos aí de qualificação também, fora esses cursos técnicos. Presidente, é verdade que a remuneração, o salário, quem atua no agro, nessas áreas, é muito atrativo a remuneração, é verdade? Com certeza, quanto mais técnico você estiver, mais apto, o salário sempre vem acrescido de um prolabore. Quando você colhe, você tem prolabore. Quando você tem a colheita do eucalipto, você tem por produção, você tem um salário fixo, mas a produção, se eu trabalho mais, eu ganho mais. Então você tem um salário hoje por uma pessoa que vai para uma colheitadeira, que vai para um pulverizador, tem que ter um grau de instrução melhor, sempre o salário é melhor do que na cidade, sempre. E você tem um ganho melhor porque você não tem custo quando você mora na fazenda. Você tem geralmente o proprietário da casa, luz e água de graça. E eu tô falando pro senhor que quando eu completar 40 anos eu vou pro campo. Não, eu quero, vou lá me inscrever. Você sabe que há algumas semanas a gente divulgou até por parte do Senar um curso de pilotagem de drone, operador de drone, né? E aí foi muito recomendado, até então da minha equipe, um rapaz foi fazer o curso, né, pelo Senar, e eu fico impressionado como que há mudança de comportamento, porque hoje o produtor, ele pode ver a propriedade dele do alto, que há algumas décadas era fotografia, era marcação, se eu não me engano, em mapas, era isso? Em mapas e você tinha que comprar foto do satélite. Foto do satélite. E não era barato. Já aí você tinha que procurar uma empresa de gel que tinha
o acesso a esse. E é geralmente assim, é de um ano para o outro. Às vezes Não era 3 anos. instantâneo, né? Não é uma coisa que nem você tem hoje. Todos os dias o satélite gira em torno da nossa Terra, da órbita terrestre, e ele tira foto todo dia. Então, por isso que sempre eu falo, ali pega o desmatamento ilegal, ali pega o incêndio, ali pega tudo, porque aquilo está gerando todos os dias. Então, nós temos um nível de tecnologia hoje que permite o produtor até acesso na propriedade dele, inclusive no Google Earth. Você bate ali, você Na enxerga, hora. consegue fazer mapa, você consegue dividir a fazenda só ali. Não tem mais tanta a necessidade do técnico, a gente vira técnico, você começa a cortar a fazenda e fazer o que você quiser dentro dela. Gente, Isso é importante. é impressionante, é Impressionante. impressionante. Teve recentemente também, presidente, eu vou aproveitar aqui, que não é todo dia que a gente está com o Bertone aqui comigo ao vivo, né? Eu estava no teu Instagram, aí da FamaSul, se eu não me engano, do Senar, e eu vi que o senhor estava em Brasília, né, com a bancada federal, falando. E a questão da demarcação de terras, na questão do marco temporal, o que que virou desse assunto? Nós continuamos lá na Junta de Conciliação. Tive agora, na segunda-feira, a 21ª reunião, com mais de 120 horas discutindo o marco temporal. Ainda nós temos um prazo mais de 1 mês e meio para sair com alguma definição. Nós estamos trabalhando muito lá na bancada também, principalmente porque tem um problema que nós temos em 11 estados, fora o marco temporal, que é agora a ratificação de fronteira, que também está trazendo preocupação para o produtor. Então nós tivemos lá, nós temos um APL, um projeto de lei para ser aprovado, então estamos trabalhando para empurrar esse projeto, porque as coisas têm que ser meio empurradas, nós estamos trabalhando muito nisso. E também tive no IBAMA, porque nós tivemos notificações de propriedades aqui de pequenos produtores que não vão conseguir atender as normas do IBAMA que foram feitas em cima de um satélite. O satélite é bom e é ruim. Aham. Que aí pegou o satélite lá, ó, vou notificar todo mundo. Só que não viu que lá tem pequenos produtores que eram de um assentamento que não tem maquinário para fazer acero, não tem. E aí você coloca, imputar a ele essa responsabilidade. O que nós fizemos agora foi fazer uma conversa com o presidente do IBAMA para mostrar para eles, ó, gente, não dá para você imputar isso, essa responsabilidade para o pequeno, porque com aquela decisão do Dino de expropriação da área, você vai tirar lotes de pessoas que eram assentadas, que não tem condição de fazer essa defesa que o Estado deveria fazer, não faz e passa para o produtor. Então, nós estamos trabalhando muito nessas 3 questões agora em Brasília. Eu vim ontem de Brasília, O senhor chegou ontem? ontem, passei desde domingo, fui para lá domingo, por causa dos nossos voos aqui complicado, passei segunda, terça e quarta e vim ontem à noite. E na semana que vem também vamos estar para lá, então é uma coisa constante, é uma demanda constante. É uma demanda constante, a gente espera, né, de fato aí que traga celeridade, porque o senhor falou uma coisa importante, né, presidente? Infelizmente tudo vai assim, né? Tudo vai procrastinando, vai indo, vai indo, vai indo, e eu acho que isso, o pequeno produtor, nessa questão também da declaração, né, para quem tem propriedade na região de fronteira, é algo que ao invés de a gente descomplicar, a gente complica mais. Exatamente, e principalmente, quando você olha o mapa, você olha uma coisa grande, as pessoas não têm noção do que é na realidade. Eu sempre falo isso. É. Olha, você tem que conhecer o local. Porque quando você faz uma notificação de 1.600 propriedades aqui dentro do nosso estado, via satélite, sem saber, sem olhar o CAR, sem saber como é que está, você atinge uma gama de gente. Você acha que você está atingindo o grande, porque um pouco tem este governo, de vez em quando, ele faz coisa para atingir o grande, isso é claro, mas ele, achando que está atingindo o grande, ele está atingindo principalmente o produtor da agricultura familiar, que é a região de Corumbá. Então, nós também defendemos a cadeia produtiva inteira, isso é importante dizer. Nós olhamos o agro como um todo. Não me interessa se é agricultura familiar, se é o produtor grande, nós defendemos do pequeno ao grande. E nessa questão nós estamos trabalhando muito em cima da agricultura familiar. Bom, 7h24, Marcelo Bertoni ao vivo comigo, presidente da FamaSul, e a gente fala tanto sobre agro, pessoal, e também os impactos, né, na sociedade, na empregabilidade, a responsabilidade social de vocês. Eu sempre falo isso, viu, presidente? Há 2 anos eu fiz o Agrinho com vocês, esse ano tem, e o Pantanal é o tema principal das pessoas entenderem que, olha, a educação lá com os pequenininhos, começando dentro da escola, explicando a importância
Isso se reflete no adulto consciente, não é isso? Com certeza, a gente tem mudado a concepção da criança, porque tem gerações que já se perdeu, né. Eu sempre brinco que não vamos mudar a cabeça de quem já está adulto. E a criança você consegue ainda mostrar para ela o que o produtor faz com sustentabilidade, o que o produtor consegue fazer realmente, a diferença no campo, trazer ele para entender que o produto não nasce no supermercado, ele nasce, tem alguém plantando e fazendo, e principalmente colocando na cabeça dele a consciência ecológica. Eu brinco, eu sempre falo em algumas palestras que eu vou, para a população em geral, que sempre quer que o produtor, não protege, não está protegendo, mas vem cá, você está fazendo coleta seletiva na sua casa? Começa Que daí. básico. Começa daí. Então, muita gente não faz nem isso, Rodrigão. E a gente sabe disso por quê? Porque a gente sabe que em latinha de alumínio nós somos o campeão em reciclagem. Aham. Mas em lixo orgânico, meu Deus do céu, não dá nem para comparar com os outros países. Então, e principalmente, mesmo o nosso estado sendo um estado pujante, nós precisamos avançar nessas questões. Mas aí é uma conscientização da população. Não é só eu que tenho responsabilidade, todos nós, desde a nossa casa. Sem dúvida nenhuma. 7h25. Ele chegou de Brasília ontem. Presidente já tá na lida. Pelo que eu percebi, o senhor acorda muito cedo também, né? Hoje eu já estava 5 horas acordado. Eita! Você sabe que o Azambuja veio uma vez aqui? Eu tenho um trauma do Azambuja, né? Ele acorda 4 horas da manhã e toda vez que ele chega aqui, ele fala assim: Rodrigão, eu quero que você vá em Maracaju, você dorme lá na minha propriedade, né? Você acorda 4 horas da manhã. Eu olhei assim pra ele e falei: não, governador, não, não, eu sou da área urbana. Quem reclama muito é meu personal. 4h40 é meu horário de academia. 4h40, Bertone. É o horário que Não. sobra. Bertone, eu admiro muito o senhor agora, hein? O meu já joga para 8 da noite e deu migué ainda. Presidente da FamaSul, Marcelo Bertone, obrigado pela tua presença. E ó, um dia eu quero que o senhor volte no Balanço Geral, tá bom? Ao vivo. Ótimo, eu te agradeço, quero agradecer aqui a Gisele e o Noninho, e já fazer o convite para você e pedindo para eles. O Rodrigão vai ter que apresentar uma guardinha esse ano. Pantanal. Pantanal. O senhor sabe que, graças a vocês, né? Eu tô no universo, eu chego em algumas escolas para gravar, falo assim: olha lá o moço do Agrinho, né? Nem da porta. Olha lá o moço do Agrinho lá, ó. Hein? Mas olha, agradeço a parceria. Eu acho que a função do jornalista, do comunicador, quando a gente dissemina essa informação do impacto social do agronegócio, pode contar comigo, tá bom? Fiquei muito feliz pelo convite e volte mais vezes, presidente. Volte mais vezes. Obrigado, Rodrigão. Obrigado a vocês todos aí pelo trabalho, por tudo que tem feito aí pelo nosso setor e também para a sociedade. Amém. Se o senhor quiser vir no Refazenda que começa às 4, já pode vir também, tá? Tô pronto. Abraço, Bertone. Pessoal da assessoria aqui, não, né? Não, 4 da manhã não, né? Presidente, fiquei admirado agora, hein? 4 da manhã. Abraço, Bertone. Obrigado, abraço para você também. Mas tá certo, né? Não tem aquele ditado, quem acorda cedo bebe água fresca, não é isso? Deus ajuda quem cedo madruga. Exatamente. Como é que é o ditado? Deus ajuda quem cedo madruga. Porco chega primeiro, bebe água limpa. Exatamente. Por isso que minha água tá quente.